Bem, hoje é 8 de dezembro de 2022, né? E num dia 8 de dezembro, há 28 anos, morria Tom Jobim na cidade de Nova York, nosso maestro soberano. E na mesma cidade, nesse mesmo dia, há 42 anos, era assassinado John Lennon. Então acho que Nova York deveria, cada dia 8 de dezembro, prestar homenagem a esses dois estrangeiros que tanto fizeram, cada um ao seu modo, pela música, né? E também, de alguma maneira, ajudaram a engrandecer ainda mais essa grande cidade que é Nova York. Né? Muito bem, mas não é disso que eu vou falar. Deixa eu tirar aqui o tom. Essa música é chamada Saudade do Brasil, que é da fase assim onde ele prestou diretamente homenagem ao seu mestre Heitor Villa-Lobos, né? E o Tom foi um discípulo à altura do mestre. Então fica aí a homenagem ao nosso mestre soberano, talvez a mais importante personalidade da música popular no século XX, em todo o mundo, né? Muito bem, um grande letrista também. O Tom era um grande amante da palavra, né? E soube cultivá-la, tanto em português quanto em inglês, cultivar a palavra com a mesma maestria que ele cultivou a melodia, a harmonia e o ritmo. Mas não é disso que eu queria falar com vocês, e sim de um aspecto, de um tema, de um problema que apareceu na última aula, suscitada sobretudo pela nossa doce Teresa Neves, e que me fez lembrar o que ela suscitou, né? Havia também a questão da inteligência artificial, da arte produzida por mecanicamente, né? Eletronicamente ou mecanicamente, uma arte produzida não por diretamente pelo espírito humano, e sim por softwares. Se isso poderia ser chamado de arte, né? Foi um tema, outro. A questão do que como poderíamos compreender isso, que a assim chamada inteligência artificial produzirá, vis-à-vis o que o pensamento produz, né? E por essas questões que foram levantadas na aula de ontem, me fez lembrar um texto até que eu tinha esquecido, mas indevidamente esquecido, que foi um texto que eu fiz por encomenda, acho que em 2014, por encomenda de Antônio Quaresma, que estava organizando um texto sobre pós-humano, né? E ele me encomendou esse texto, né? Eu dei tratos à bola e pensei e escrevi o seguinte, que talvez o melhor lugar, mais acurado para tratar disso seria a luz de uma antropologia filosófica, à luz do ser do ente humano. Portanto, essa questão é uma questão que de claro conteúdo ontológico. Não é isso que eu queria trazer para nós. Nesse curso nós estamos tentando avançar na direção de um pensamento ontológico pós-metafísico. Né? E esse empreendimento se dá a partir dos conceitos de corpo, espaço, mundo e território. Nosso esforço aqui é reconhecer, emprestar densidade conceitual a essas palavras: corpo, espaço, mundo e território. Isso de início são palavras, mas o esforço de pensamento e de linguagem objetiva a reconhecer, a emprestar densidade ontológica a isso que de início nos
se apresenta a nós apenas como palavras. Dar densidade conceitual às palavras não é outra coisa que não o movimento que eu venho chamando aqui de introdução à filosofia. Né? Então, esse nosso esforço, nesse curso que está em curso, é em busca de um pensamento ontológico. Portanto, a questão ontológica está colocada. Agora, em função do que apareceu na aula passada, que me fez lembrar do texto sobre o pós-humano, me faz reconhecer isso que eu queria compartilhar, que a questão do pós-humano é uma questão em curso, mas que uma questão em curso que pode implicar na maior revolução experimentada na história humana, uma revolução que só guarda comparação, só guarda simetria com aquela que a historiografia chama de Revolução Neolítica. Isso está em curso. E apesar da gravidade, da importância disso que está em curso, isso que está em curso anonimamente. Não secretamente, porque ninguém esconde, mas não tem visibilidade. É estranho isso, né? Talvez o processo mais importante desde a Revolução Neolítica esteja em curso sem que nós, à margem do debate público, sem que nós nos demos conta disso que está em curso. E isso que está em curso, vamos chamar a Revolução Neolítica 2.0, da qual resultará a emergência de um novo tipo de existência, não uma existência humana, agora uma existência pós-humana, isso que está em curso, invisivelmente, é a concretização, vamos dizer assim, só pode ser compreendido no que ela é em verdade do ponto de vista ontológico, dito de outra forma. Só de um ponto de vista ontológico, isso que está em curso vem a compreensão na sua verdade. Que verdade é essa? A transformação do modo da existência. Do modo da existência ao modo humano para o modo da existência no modo pós-humano. Não é? Então é a questão ontológica acontecendo concretamente. É a possibilidade da compreensão ontológica, porque ela está em curso diante de nós, não é uma questão abstrata. Então, se nós quisermos compreender a ontologia, eis aí uma boa oportunidade. 2. Para o enfrentamento dessa questão que está em curso, só do ponto de vista ontológico, porque as ciências ônticas não dão conta do que está acontecendo. Não podemos compreender isso sociologicamente, ainda que a sociologia possa trazer aportes importantes. Não podemos compreender isso na sua verdade do ponto de vista psicológico, ainda que a psicologia possa trazer contribuições importantes. Não podemos compreender isso politicamente, ainda que, na sua verdade, ainda que politicamente, que a ciência política possa trazer aportes importantes, etc. Podemos compreender isso fisicamente, biologicamente, quimicamente. Não é? Todas essas ciências ônticas trazem importantes aportes, mas só de um ponto de vista ontológico é possível compreender o que está em curso em sua verdade, que pode ser anunciado da seguinte forma: a mudança, a passagem da existência ao modo do humano para a existência ao modo pós-humano. Tem essa questão. E no texto eu apresentei como é que essa questão ganhou, vamos dizer assim, a grande mídia. Né? Sempre quando uma questão desse tipo ganha a grande mídia, ela aparece sob a forma não rara do escândalo, né?
Por exemplo, essa questão foi capa da revista alemã Der Spiegel, acho que em 1994, quando ocorreu na Alemanha um debate, de certa maneira ao modo do escândalo também, entre o filósofo Peter Sloterdijk e Jürgen Habermas. Jürgen Habermas, sabemos todos, né? Um lídimo representante aí do neo-iluminismo, terceira geração da escola de Frankfurt, não mais baseada como as gerações anteriores em Hegel, e sim agora com Habermas em Kant. E do outro lado, Peter Sloterdijk, bem mais jovem que ele, né? Que em alguma medida propunha a regulamentação das pesquisas que envolvem a assim chamada engenharia genética ou a terapia genética, o que o Sloterdijk chama de antropotecnologias. Seriam saberes e tecnologias cujo fim consiste na intervenção no corpo humano, né, por duas vias. Por uma via, as antropotecnologias, pela via da engenharia genética, né, de tal maneira que os filhos não carregassem os genes dos pais que implicariam em doenças, né, de um lado ou de outro. Uma terapia genética que não evitasse apenas a transmissão de doenças, mas também o incremento de certas habilidades, né? Por um lado e por outro. A antropotecnologia também está caminhando no sentido da produção, vamos dizer assim, de incrementos, não a partir da mudança genética do corpo, sim da introdução no corpo de, digamos, chips, né? de dispositivos cujo objetivo também é de aumentar a performance humana, né? Então, o Sloterdijk, ele reconhecendo a existência crescente aí, não é, das antropotecnologias como uma coisa recusável, né? Tendo em vista o dinamismo mesmo do capitalismo, né? O capitalismo sempre revoluciona seus modos de produção, né? Implica sempre um incremento da técnica aplicada à produção. Então, Sloterdijk, diante disso que parece irreversível, né? Inelutável, contra o qual não se pode lutar, então caberia à humanidade, no caso particularmente a Alemanha, produzir uma legislação que disciplinasse esse tipo de antropotecnologias, né? O Habermas, ele, uma posição que de certa maneira implicaria uma autocrítica em alguma medida da sua posição anterior, não é? Diz o seguinte, não, que deve ser rejeitado toda e qualquer regulamentação, né? Porque deveria ser rejeitada toda e qualquer antropotecnologia desse tipo, não é? E isso, de certa maneira, é uma contradição em relação a Habermas, porque para o Habermas a filosofia não deveria, né, intervir nas questões aí das normatizações da produção de valores e sentidos, sim de se dedicar à organização do debate na esfera pública, facilitando aí, devido ao seu caráter, vamos dizer assim, transversal aos diversos saberes, deveria se limitar a criar as condições para atos de falas livres, né? E para um debate argumentativo cujo único interesse deve ser a produção da verdade. Em verdade, entendido com o Habermas como os consensos provisórios, né? Que se produziriam por meio desse debate livre, né? Nas situações ideais de fala, né? Então, o filósofo seria o guardião dessas pré-condições para que pudesse acontecer isso, né?
Portanto, o filósofo deveria se eximir, né, de, vamos dizer assim, dar carteiradas, né, a partir da sua autoridade de filósofo quanto às questões aí de mérito, né? Mas então ele faz uma autocrítica nesse aspecto, pelo menos pontualmente, da questão trazida pelos Sloterdijk, né? Então isso foi um momento aí de tensão, né? Uma querela entre os filósofos na Alemanha, e que trouxe para o grande público a questão aí do que, não sem razão, a meu ver, é chamada de pós-humano. E esse meu ensaio tenta dizer como observar, de que lugar devemos tratar essa questão. Né? Porque já tem assim, duas posições dadas sobre isso. Vamos dizer assim, ambas são bem opostas, né? Ocupam, vamos dizer assim, lugares opostos no debate. Um, vamos dizer assim, o lugar na ciência, outro da religião, mas que ambos padecem, ao meu ver, de uma. Ambos padecem de ingenuidade. Não é? A ciência, ela. Porque a ciência é uma prática, né? Mas também, a partir dessa prática, cria uma ideologia. Então, não vou falar de ciência, vou falar da ideologia derivada da ciência, eu vou chamar isso de cientificismo. Então, não confundir cientificismo com ciência. Cientificismo é uma ideologia derivada da prática científica e do saber científico. Não é? E essa ideologia diz o seguinte: se algo vem da ciência, por vir da ciência, ela é justa em si. Por vir da ciência. Então, o fato de vir da ciência já imantaria tudo que vem da ciência com uma auréola de verdade ou de algo que é necessariamente a serviço da emancipação, do bem-estar da humanidade. Ou seja, se vem da ciência, isso implica em ganhos de humanidade para o ser humano. Né? Não é a ciência que diz isso. Porque se ela. Pode ser que o cientista diga isso, mas ao dizer isso não está fazendo ciência, ele está dando vazão a um posicionamento ideológico. É um posicionamento ideológico derivado da ciência. Né? A gente viu isso aqui na pandemia, né? Quando eu acredito na ciência. Uma crença na ciência não é científica, não é? Isso é ideológico, é político, não é? Político ideológico. Uma coisa são as pesquisas que acontecem, tendo em vista, respeitando certos parâmetros consagrados pela prática científica que produziu, que resultou nisso ou naquilo. Isso é uma coisa. Outra coisa é a valorização social ou a desvalorização social acerca disso, que não são ciência. A valorização do trabalho científico não é ciência, é uma outra coisa, está num outro registro, está no registro ideológico. Dizer que está no registro ideológico não significa dizer que isso é bom ou mal por isso, por estar num outro registro ideológico. Não, temos que analisar caso a caso. Mas o importante é fazer essa distinção. Uma coisa é ciência, outra coisa é ideologia. Né? Então, diante dessas práticas técnico-científicas que o Sloterdijk está chamando de antropotecnologia, né, que, levada a cabo, né, durante muitas gerações, pode resultar numa existência ao modo não mais humano, mas ao modo pós-humano. Então, diante desse problema, se estabeleceram duas posições que estão aí no mercado de opiniões da humanidade, que é da ciência, não da ciência, da ideologia cientificista, que diz o seguinte: não, se vem da ciência, o resultado disso é sempre benfazejo. Então, implica que toda liberdade para esse tipo de prática. Né? E então contra toda e qualquer regulamentação quanto a isso, porque a ciência sempre trabalha envolvida na questão da verdade. A verdade é o que liberta o ser humano, portanto, pau no burro, vamos em frente. E do outro lado, na antípoda desse posicionamento que se pretende científico, mas na realidade é cientificista, portanto ideológico. E a ideologia está sempre a serviço de interesses, né? Então, que interesses são esses? A ideologia sempre esconde os interesses,
a qual ela está servindo. Porque se ela apresentasse um interesse, já não seria ideologia, né? Seria uma outra coisa. Então, contrariamente a isso, nós temos uma posição assim, vamos dizer, religiosa, que diz o seguinte: não se pode mudar, interferir no corpo humano, porque o corpo humano é obra de Deus, e obra de Deus, por isso mesmo, ela é sagrada, e sendo sagrada, ela não pode ser profanizada. Né? Muito bem. Então, essas duas posições extremadas, a meu ver, extremado no sentido de culpar dois extremos, né? A meu ver, ela, do meu ponto de vista, dos meus valores, do modo como eu vejo e sinto a vida, elas são. Elas não nos fornecem uma visão adequada do que está em curso. Então, a partir de que lugar valorizar isso? Como diante assim de uma possibilidade de uma terapia genética, por exemplo, assim, um casal, não é? Que trazem no seu herança genética uma história de doenças muito, vamos dizer assim, importantes, como diz, e diante da possibilidade desse casal recorrer a uma técnica, né, que permita que os seus filhos já não estejam submetidos como eles estiveram, seus antepassados estiveram, submetidos a uma maldição do destino, como dizer para esse casal que eles não devem apelar para essa técnica e aceitar o jogo mesmo do destino. Né? Como dizer? A partir de que visão de mundo, a partir de que valores, diríamos, sim, vocês devem lançar mão desse recurso, ou desde que valores e visão de mundo diríamos, não, vocês não devem lançar mão deste recurso. Isso só pode ser dito, a meu ver, com a profundidade que essa questão requer, de um ponto de vista ontológico, de um ponto de vista que remeta diretamente à questão do ser humano e do ser mesmo. É uma questão ontológica e só assim pode ser tratada, a meu ver. Então, eu acho que, como essa questão apareceu, eu estou achando que a gente deve fazer, não suspender o nosso curso de quartas-feiras, né? Mas tentar fazer um puxadinho ao lado do curso de quarta-feira, com a sua pauta já em curso, abrir pelo menos assim umas 3 ou 4 sessões para nós tratarmos da questão ontológica aplicada a esta situação em curso da antropotecnologia, né? Nesse meu texto eu disse o seguinte: isso pode ser entendido como a questão da relação do homem e o seu destino, né, que aparece no teatro grego, que aparece na mitologia, e aparece não tão claramente, de modo assim disfarçado, em grande medida nas teologias, nas filosofias e na literatura, o homem e seu destino, né? Então eu apresentei ali dois elementos paradigmáticos dessa relação: Édipo Rei, que se insurge contra o destino, e Abraão, que aceita o destino, né? Quando Deus diz, vai lá e mata, sacrifica na pedra do sacrifício seu filho Isaac, apesar de não compreender esse mandamento, né, se vem de Deus, é um destino que se impõe a Abraão, ele aceita o seu destino e vai cumprir o mandamento, mesmo parecendo-lhe, não sem razão, absurdo. Édipo, quando recebe o anúncio do seu destino, você irá matar seu pai e casar com sua mãe, ele recusa-se a cumprir o destino, se insurge contra ele, não é? Então, eu propus nesse meu pequeno ensaio lidar com essa questão a partir das referências arquetípicas de que nós dispomos no acervo, no estoque de referências culturais da civilização ocidental. Diante do destino, que é, em última medida, do que se trata
quando se fala em antropotecnologia, qual é o destino do ser humano? Né? E a técnica como algo que pode interferir, modificando isso que se apresentava até então como destino. Isso é um tema central da não apenas da filosofia, do mito, da nossa, do nosso modo de estar no mundo. Né? O que remete diretamente e não indiretamente à questão ontológica. Né? Então eu proponho o seguinte, que a gente faça isso, talvez assim de 15 em 15 dias, né? Uma aula extra. Né? Teremos quartas-feiras, seguindo o nosso curso, seguindo o curso que está em curso, e um dia adicional, ou na segunda ou na quinta, a gente vai ver, de 15 em 15 dias, para tratar desta questão ontológica aplicada à questão do pós-humano a partir desse meu texto. Então, se houver interesse, eu proponho que se leia o texto. Ele não é um texto assim de leitura talvez muito escorreita, digamos assim, né? Porque ele é muito condensado, mas está ali as questões, né? Ele serve de roteiro, então eu proponho que se leia o texto quantas vezes forem precisos e definiremos um dia na semana para que a cada 15 dias a gente possa tratar disso, tá? Acho que vai enriquecer o nosso trabalho e vai ser, talvez, tem tudo para ser um belo exercício de pensamento e de linguagem, isto é, um belo exercício de introdução à filosofia, isto é, um belo exercício de introdução ao que nós somos, nós mesmos, seres humanos, aqui e agora. Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim. E isso tudo fica também em homenagem ao nosso mestre soberano, Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim.